Fala, moçada, começando mais um Esporte Guará aqui pela sua TV Guará, canal 23. Hoje tudo sobre esporte local. Beija, boa tarde. Boa tarde, Fidelix. Boa tarde a todos. E assim, já virou rotina. Quando tem jogo do Sampaio na véspera do nosso programa, a gente só traz notícias ruins. Sampaio Correia, mais uma vez, decepciona. E eu vou falar uma coisa. Já vamos começar com o assunto Sampaio? Vamos começar com o assunto Sampaio. Seguinte, rapaziada. Hoje pela manhã, os bastidores do Sampaio estavam fervendo. Estão fervendo? Estão fervendo, até hoje, até agora. Até agora. Agora pela tarde, vai acontecer uma reunião entre presidente e técnico para decidir o futuro do técnico. Cara, parece... Não, sério mesmo, parece piada. Parece piada. Parece, sabe o quê? Sabe o que está aparecendo ali, o Sampaio? Que o Sampaio não tem tradição, que essas três estrelas, elas nunca existiram. Parece que o Sampaio nunca jogou uma Série A do Maranhense. Parece que o Sampaio pegaram as camisas e botaram assim, falando administrativamente. Parece que quem está lá nunca geriu no futebol. É incrível como a cada dia as informações que nós temos do Sampaio Correia, não da instituição, que a instituição é maior do que o que tem aí, né? São de preocupar. Aí tu vai reunir com um técnico que, na minha opinião, não fica. Eu já adianto aqui a minha opinião. Essa é a minha opinião e eu não tenho porquê. Vou esperar. Eu não espero o resultado. Na minha carreira é sempre isso. Falo e graças a Deus. Tem neguinho com santo forte ali. Tem. E graças a Deus, durante minha carreira, eu pouco tenho errado. Apesar de antecipar muita coisa que era para eu esperar acontecer para falar. Não vai ficar. Não vai ficar por quê? Porque ele encontrou um terreno totalmente minado. Essa é a palavra. Totalmente minado. Totalmente instável. E culpa disso é a diretoria. É onde eu ia chegar. Aí você tem a culpa, que você quer colocar a culpa. É necessário. O brasileiro, ele necessita de ter super-heróis. Ele anseia ter super-heróis. O brasileiro precisa se comover com uma historinha, gosta de se comover com uma historinha. E também, o brasileiro, ele gosta de culpar, de apontar o erro. Ele precisa levantar um para Cristo, né? E baseado nisso, agora estão correndo atrás de um Cristo. E qual seria o Cristo de agora? Andrei era o Cristo que agora para a torcida não presta, que não sei o quê. Que falhou nos gols. Que falhou nos gols e que pá e tal. Porque tem que levantar o Cristo. O principal responsável é só um. Disso tudo que tem acontecido aí é só um. Como o Dejaí falou, é a administração. Aí vai ter essa reunião hoje. O técnico vai levar pressão. Daqueles moldes, quem paga sou eu, quem paga está em dia e quem paga as contas eu que estou em dia e está em dia. É daquele jeito, né? Vai levar pressão. Não sei se de repente cai hoje ou não, mas os resultados não vão aparecer. Foram somente uma vitória, né, Fidelis? Desde a chegada do treinador Paulo Roberto, somente uma vitória. E é isso que o presidente Sérgio Frota vai questionar ele. Sim. É nessa reunião de logo mais à tarde. Aí você vem com um áudio que eu ouvi agora na entrevista que ele deu pro repórter. Qual foi mandaram o link aqui, foi o... Afonso Diniz. Né? Uma exclusiva de 10 minutos. Uma exclusiva de 10 minutos. Aí eu fiquei 10 minutos do meu tempo querendo ouvir. Fala aí. Aí ouvi. Aí sabe o que eu ouvi bem no finzinho? O problema do Sampaio, gente, é o quê? Sobrenatural. É sobrenatural. Aí você ouve o áudio e ele ainda diz mais. Será porque eliminou o Bahia e o Vitória? Rapaz, devolve a taça que ainda dá tempo, né, moleque? De reverter esse tereco aí, tá doido? Deus me livre. Que a orelhuda veio pra cá. Maria, devolve essa taça, negão. Porque aí é o seguinte, ele disse que é sobrenatural. E ainda disse mais. Quem tiver igreja, que procure. Quem tiver sua religião, vá para o culto.
vá orar. Professor, Quem for. e o que foi que ele fez agora quando ele chegou? A primeira coisa foi proibir a reunião dos atletas de Cristo. Rapaz, o gordinho aqui antecipa bonito as coisas. O que foi que eu te falei, professor? Não vai por essa via que é fio pelado para ti. O espiritual, ele rege o natural. As coisas acontecem aqui para se concretizar aqui. Não entra nessa. Eu digo, não é defendendo uma religião. Ah, tu é crente, defender os crentes. Tu é católico, vou defender. Não, eu estou falando de espiritual. Cada um tem a sua espiritualidade. Cada um acredita, né? Aí o cara vem e proíbe os atletas de Cristo a fazerem um trabalho que é sólido, que nós entendemos que é válido. Nosso amigo Pastor Edson. Pastor Edson, que tem sensacional. Que tem em números. Quando o time tem uma adesão grande, o time sobe, como foi o exemplo do ano passado, sobe, prospera, ganha, é campeão. A primeira coisa que, assim como o Petkovic fez quando chegou no Sampaio, ele fez, foi afastar o atleta de Cristo. Aí me vem jogar confete para a torcida, para tirar das suas costas essas cagadas tudinho aí. Entendeu? Dizendo que o problema é espiritual. Aí o Facebook do Sampaio oficial diz: é sobrenatural. Vamos chamar quem? O Padre Quevedo? Rapaz, chama logo 3. Padre, pastor e pai de santo, que aí, né, quem acreditar nas coisas acredita, quem não acredita também. É complicado, cara. Mas assim, a situação do Sampaio realmente, eu acho que é irreversível. Não sabemos o que vai acontecer nessa reunião de logo mais à tarde. Uma derrota ontem, mais uma derrota dentro de casa. Daqui a pouco nós vamos ver os lances do jogo, os gols, né, Fidelix? Mas em si, falando da diretoria com a comissão técnica, eu acho que não estão na mesma sintonia. E quando não está na mesma sintonia? Já era, pai. Comissão técnica, diretoria, atletas, quando não está na mesma sintonia, não tem como o trem entrar nos trilhos e seguir o seu caminho. Agora, vamos lá. A mudança constante de treinadores no Sampaio Corrêa faz com que a equipe não tenha um DNA, não tenha um padrão de jogo. E isso prejudica muito. E a prova disso é a equipe sem padrão de jogo, sem nenhuma jogada ensaiada, sem nem, principalmente, uma característica fundamental que o Sampaio tinha dentro de casa, era de pressionar os adversários, era de ter um contra-ataque rápido. Nem isso o Sampaio Corrêa tem mais. É porque você vai perdendo a sua identidade. E, consequentemente, os resultados ruins aparecem. É isso que o Dejaí falou. Parece que nem existe essas 3 estrelas. O Sampaio Corrêa, infelizmente, estão acabando com uma instituição que, sinceramente, me deixa muito triste, né? E a gente, a cada dia que passa, ouve informações e as complicações administrativas acontecendo e situações de jogador. Ontem... E não é só da diretoria, não. O elenco também, que é um elenco que tem pouca qualidade. Verdade. A gente não pode também jogar a culpa só na diretoria, verdade, não. De repente... Mas é tu que contrata? De repente... se fosse eu. De repente a diretoria achou que esse grupo que ganhou a Copa do Nordeste seria suficiente para um brasileiro tão competitivo e tão equilibrado como é o brasileiro da Série B. E a diretoria errou, junto com a comissão também que estava. Outro erro, tirar o Roberto Fonseca para trazer o Paulo Roberto. Esse foi o principal erro. Poderíamos aqui. Será que se o Francisco Dias estivesse, o Sampaio não estaria numa situação melhor? Então tudo assim se passa na nossa cabeça. Mas de fato eu acho que as escolhas erradas da diretoria em contratação de jogadores, em mudança de comando técnico, fez com que o Sampaio chegasse no fundo do poço. Ei, falta pouco, hein? Ou recupera agora, ou você já pode fazer um planejamento para o ano que vem para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com todo respeito ao profissional, mas tu pega o Andrei, pega o Bussato, tu pega o menino, o Jucinei, e mais o meio-campo que tu gosta, Eu gosto muito do Fernando Sobral. Sobral e o William, o resto. Vamos às informações do jogo na tela do Esporte Guará. O Brasil de Pelotas foi um visitante indigesto para o Tubarão. Aos 27 minutos, o time gaúcho abriu o placar. Tudo começou na arrancada do Lourenço. A primeira tentativa não deu, bola voltou para ele, que driblou bonito. E o Michel completou para o gol.
Na sequência, o goleiro Gustavo foi mais rápido que o Michel. Ainda no primeiro tempo, o Sampaio teve 2 substituições forçadas por lesões. Na lateral, o Bruno Moura entrou no lugar do Julinho e na zaga, Odair entrou no lugar de Luiz Otávio. No ataque, as melhores chances do tricolor estavam nos pés de Mateuzinho. Na segunda tentativa, ele chutou forte, goleiro Pitol segurou. O jogo esquentou no segundo tempo. William Barros carimbou o travessão. E o Jocinei apareceu em dobro nas cobranças de falta. Acertou a trave e quase acerta o canto do goleiro Pitol. E por falar no goleiro Marcelo Pitol, ele brilhou em uma sequência de defesas. Parou Sobral e depois foi buscar a bola praticamente em cima da linha. A resposta do time gaúcho foi com gol polêmico. Michel novamente estava no lugar certo. A arbitragem tinha marcado irregularidade, mas depois validou o gol. E no Sampaio teve estreia do meio-atacante Marco Aurélio. Agora, quem descontou para o tricolor foi um cara que não joga há um bom tempo. O zagueiro Odair, que tinha perdido a titularidade, foi decisivo nesse lance. Brasil de Pelotas 2, Sampaio 1. E foi o Odair quem evitou o terceiro gol do time gaúcho. E mais pressão do Brasil de Pelotas. O chute do Léo Bahia pegou na trave. Final de jogo, Brasil de Pelotas 2, Sampaio 1. Na próxima rodada, o tricolor enfrenta a Ponte Preta neste sábado fora de casa, no estádio Moisés Lucarelli. Aí você vê os caras que ele não conta, como o William, como o Odair, são os caras que estão resolvendo. Resolvendo assim. Não está se resolvendo o problema do Sampaio, mas está ali metendo gol e tal, o zagueiro metendo gol. Ataque. Aí tu vem Jucinei arrebentando, né, metendo bola na trave e tal. Agora, a estreia que nós tivemos me pareceu realmente com cara de estreia, né, Dejaí? Sem um ritmo legal, ainda pegando, tentando engrenar. Mas parece que tem um bom passe, é um atleta de qualidade. O que você achou da estreia do novo meia do Sampaio Corrêa? Falando um pouquinho do jogo, né? O Sampaio Corrêa, jogando dentro de casa, tinha que sair para o jogo. E é nítido durante, principalmente no início da partida, que o Sampaio não consegue ter um equilíbrio dentro de campo. Principalmente o Lorenci pelo lado esquerdo, deu muito trabalho no começo do jogo para o Luiz Gustavo e também para o zagueiro Rogério. Claro que o treinador perdeu 2 jogadores na primeira etapa por contusão, isso dificulta muito o jogo, mas o Sampaio não tem equilíbrio entre os setores, não aproxima as suas linhas e sofre muito. Foram muitos contra-ataques que a equipe ontem deu para o Brasil de Pelotas. O jogo poderia ter sido até com um placar mais elástico, sim, mas de fato, você, quando estava 1-0 para a equipe do Brasil de Pelotas, em uma jogada pelo lado direito da defesa do Sampaio, onde mais uma vez o Lorenci driblou o zagueiro e cruzou para o atacante abrir o placar, na segunda etapa teve um pênalti claro para o Sampaio. O Rafael Dumas tirou de dentro, em cima da linha, ele colocou a mão na bola, no lance que o Fernando Sobral chuta, o Marcelo Pitol defende, a bola já vai entrando, o Fernando Sobral dá aquele carrinho, o Rafael Dumas segura a bola em cima da linha para o Marcelo Pitol pegar, pênalti claro que o árbitro não deu. De repente o Sampaio poderia ter empatado a partida e a história do jogo teria sido outra, mas de fato o Sampaio ainda peca muito nas finalizações. O William procurando, principalmente sendo bem marcado, acertou o travessão do goleiro Marcelo Pitol. O Jocinei também não se escondendo do jogo, também numa linda cobrança de falta, acertou a bola lá na trave. Então foi assim, foi um Sampaio que, mesmo com todas as dificuldades, criou algumas oportunidades. Mas é como eu te disse, sempre nos contra-ataques as equipes adversárias em grande número de jogadores no setor de defesa da equipe tricolor e mais uma vez, por falha da defesa, deixou o atacante sozinho no segundo pau e ele fez 2-0. E depois o Odair Lucas até descontou, mas já era tarde demais. Então falando assim, é um Sampaio que, desorganizado dentro de campo, consegue um lampejo aqui, outro lampejo ali, mas eu já falei, falta um pouquinho mais de qualidade, falta um pouquinho mais de padrão de jogo e assim fica difícil para o Sampaio sair dessa situação. Marco Aurélio entrou, para mim ficou só nas bolas paradas, bateu 2, 3 faltas, inclusive o gol do Odair Lucas foi ele que bateu a falta, mas é um jogador que está conhecendo seus companheiros agora e de repente nessa sequência de partidas que vem a seguir, ele pode entrar como titular e ajudar a equipe tricolor. Mas vamos esperar hoje à tarde, eu acho que muita coisa vai mudar no Sampaio Corrêa. E tomara que seja para melhor, porque pior do que está, eu tenho certeza que não fica.
É complicado, né, cara? Complicado, uma situação que a gente imagina que não pudesse chegar, não só na possibilidade de cair, mas também por toda a organização, né? E seria muito ruim um rebaixamento para o Sampaio Corrêa. Subiu em 2017 e no ano seguinte já cair para a Série C novamente. Coisa que aconteceu a Série C não tá fácil não, hein? Coisa que aconteceu com o Motoclube. Subiu em 2016, caiu ano passado e esse ano não conseguiu subir. Então é ruim financeiramente, é ruim para nós da imprensa esportiva, é ruim para os torcedores. Então a nossa torcida é para que o Sampaio permaneça. Não tem nem como almejar um G4. Eu acho que o principal objetivo do Sampaio Corrêa agora é somar os pontos necessários, torcer por tropeços daqueles times que estão brigando diretamente com ele, para que o Sampaio possa permanecer. Se o Boa Esporte tivesse vencido o jogo ontem, o Sampaio era o lanterna da competição. Vou de intervalo, na volta tem mais informações, vamos conversar sobre algumas possibilidades que o Dejaí identificou que pode ser ajustado no Sampaio Corrêa. De repente aí vai que o técnico está assistindo, né? Porque tudo que a gente fala aqui, as coisas estão acontecendo, inclusive com o Dejaí bancando o William entra e faz gol, Dejaí mostrando algumas falhas e tal. Então no segundo bloco tem mais informações do esporte local, daqui a pouquinho a gente volta.